Então, como já dissemos outras vezes, o importante, mais importante de tudo aqui, é aquilo que você ouvir de Deus, aquilo que vai falar o seu coração, tá? Então, onde nós fechamos a nossa página sobre o sacerdócio levítico, e hoje, então, vamos falar de um outro sacerdócio. O que acontece, então, se não tem sacerdócio levítico, e todos nós vamos ser sacerdote, então vamos procurar as bases desse sacerdócio que nós temos que exercer. Se não é o levítico, qual que será? Bom, então nós saímos de um ministério sacerdotal, que ele era simbólico, que ele trazia, né, a referência de algo que viria ainda. Ele apontava para aquilo que vinha, né, era a sombra daquilo que vinha. E nós, então, agora temos um outro momento, que é um sacerdócio não de mistério, mas ele é especialmente de revelação. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu vou encontrar, então, o sacerdócio de Melquisedeque. Eu acho que a leitura que vocês fizeram, encontraram menção desse nome lá, desse sacerdócio lá, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como vocês já leram bastante Hebreus, vamos começar vendo Gênesis 14. São poucas referências que nós temos de Melquisedeque. Então, Gênesis 14, versículos 18, 19 e o 20. Quem era Melquisedeque? Se a sala se comportar direitinho, a gente pode, quem sabe, até jantar mais cedo hoje, né? Bom dia. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Bom, quando nós ouvimos falar essas duas coisas, essas duas porções aqui, nessas duas, nome mais tradicional, nem todo mundo gosta, mas dois elementos, pão e vinho. Né? Quem que a gente lembra quando está junto o pão e o vinho? Ceia, né? Especialmente da última ceia de Jesus. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Então, ele tinha pão e vinho para trazer e para dar para Abrão. E aqui fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O livro de Gênesis tem uma característica de dar uma pequena biografia, algumas referências sobre as pessoas, né? Ele viveu fulano tantos anos, gerou a ciclano, então sabe quem é pai de quem, em que época nasceu, quando morreu também, muitas vezes. Mas o Melquisedeque, ele aparece na história aqui sem saber de nada antes dele. E também não vai falar depois o fim dele. Então ele é uma figura que surge sem princípio, explicado, esclarecido, sem fim também. Então ele também, essa falta de biografia, falta de princípio e fim aqui, remete também à pessoa de Jesus. Né? Muitas pessoas têm pensado, dito, né, especulado a respeito, quem seria Melquisedeque? Alguns até chegaram a sugerir que ele seria o filho de Noé, o Sem, sobrevivente, né? E outras coisas mais. Mas o que parece ser mais plausível, né, que Melquisedeque era uma pessoa, vamos dizer assim, numa linguagem hoje popular, uma pessoa lendária, né? É um personagem lendário, né? Todo mundo
sabia, né, conhecia alguma coisa sobre ele, mas quem seria ele? Alguém que estava no imaginário das pessoas. E ele era tido como rei de Salém, e rei de Salém significa também rei de paz e de justiça, né? Então ele tinha um reino. Esse reino também deveria ser um reino que estava no imaginário das pessoas, um reino onde havia paz e justiça, onde vigorava paz e justiça, algo desejável, né? Então vamos pensar assim, o que seria mais ou menos aquela história da utopia, Atlântida, várias coisas que estão no imaginário, né? Nárnia, por exemplo. Então, Melquisedeque seria alguém nessa condição, ou conhecido, mais ou menos assim, a fama dele seria essa. Agora, quando ele aparece como uma pessoa para Abrão, nessa forma, o que mais combina ser esse Melquisedeque aqui é ser uma cristofania, uma manifestação de Cristo, da pessoa de Cristo, lá no Velho Testamento. Então, várias situações que nós encontramos Deus aparecendo, né? E quem aparece às pessoas é o próprio Jesus, né? Então, aquela pessoa que vai aparecer com Abraão depois, junto com aqueles 2 anjos que vão ser incumbidos de destruir Sodoma e Gomorra, aquele que come com Abraão, né? O chefe dos exércitos que aparece para Josué. Então são cristofania, manifestação de Cristo que se havia antes da encarnação. Então aparece esse Melquisedeque. Outra coisa, aqui fala que ele veio ao encontro de Abrão. Lá no texto que nós lemos de Hebreus, por 2 vezes vai falar que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. E sendo ele um rei de paz, e vindo Abraão de lá fala, matança dos reis, né? Então, será que seria a melhor hora de Abraão encontrar-se com o rei da paz, né? Se ele pensava em ter esse encontro, pelo menos ele tirar a roupa suja de sangue que ele estava trazendo, né? Para ter um encontro mais solene com o rei da paz. Mas o que acontece é que não era uma coisa que estava no controle de Abrão. Estava no controle, estava na agenda de Melquisedeque. Então Melquisedeque tinha iniciativa do encontro. Melquisedeque saiu ao encontro e não Abraão que foi ao encontro dele. O que nós podemos ver e comparar com o Levítico. O Levítico, lembramos que tinha um lugar certo, uma hora, o momento certo, dia certo, e as pessoas certas e as coisas certas para oferecer lá. Então, dia especial, homem especial, né, um local especial, e estava então na condição da pessoa saber quando que ela ia lá no templo, ou ela era que tomava iniciativa. Você tinha que levar lá o sacrifício para um filho que havia nascido. Ele sabia que nascendo o filho, e logo em seguida ele tinha que se apresentar lá no templo. Se chegava às festas, Páscoa ou coisa assim, ele sabia dar terminada aqui lá. Então, mesma coisa que nós sabemos que no domingo devemos ir para a igreja, né? Agora, Melquisedeque é o contrário. Melquisedeque sai ao encontro. Ele não espera que Abraão vá até ele, sai ao encontro. Então não está no controle de Abraão, mas no controle de Melquisedeque esse encontro. Outra coisa, ele parece que tem a palavra sacerdote, né? Mas como sacerdote? Né? O sacerdote que vai ser instituído vai vir posteriormente, e ele vem através de Levi, que são os filhos de Levi, né, que é lá em 400 anos depois, porque nasceu Levi, eles migraram para o Egito, lá ficaram 400 e tantos anos depois, e lá no deserto que a tribo de Levi é escolhida para ser sacerdote. Então, Levi não tinha nascido ainda, o Jacó, o pai de Levi, não tinha nascido ainda Isaac, o avô de Levi, era apenas Abraão.
E então não tinha instituição de sacerdote, mas aqui parece o título dele de sacerdote. Ele era sacerdote e nós sabemos que ele era rei também, rei de Salém. Então, ser sacerdote não era uma função exclusiva, a pessoa só era sacerdote. Com Melquisedeque, ele era rei e sacerdote também, quer dizer, não é exclusividade ser sacerdote. Ele abençoa Abraão, e quem que abençoa quem? O maior ou o menor que abençoa? Quem que abençoa e quem recebe a bênção? Maior abençoa o menor. Quem tiver alguma dúvida, é só ir lá no norte de Minas Gerais, tem um lugarzinho lá que eu vou de vez em quando, você encontra um garoto adolescente, um jovem na rua, ele olha para você, bença, né? Então é o maior que abençoa o menor. E outra coisa também é que Abrão dá o dízimo a Melquisedeque. Quem recebe o dízimo é o maior ou o menor? Quem recebe o dízimo é o maior, né? Então Abraão, ao dar o dízimo, ele está reconhecendo essa superioridade de Melquisedeque. Então naquela cena ali a gente vê muitas coisas. Então Abraão, que ele vai ser escolhido para ser o pai da fé, encontra alguém que é maior do que ele. Então a pessoa mais importante nessa história, aqui desse momento da história, é Abraão. E Abraão encontra alguém que é mais importante que ele. Essa pessoa se coloca, reconhece-se como mais importante, e Abraão também o reconhece como maior que ele. Ele dá o dízimo, né? Nesse reconhecimento. Acho que lá por João 8, mais ou menos, tem uma discussão de Jesus com os judeus. E uma certa altura, né, ele pergunta: és tu maior que Abraão? E Jesus continua um pouco a conversa e fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus fala assim: vocês estão achando que eu sou maior que Abraão? De fato eu sou, né? Então, antes que Abraão existisse, eu sou. Outra referência de Jesus como um sacerdote. Ou de Melquisedeque sendo a figura de Jesus. Ok. Agora, outra porção que fala de Melquisedeque é o Salmo 110. Acharam? Até eu já achei. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Nessa primeira frase, não sabe que Senhor está falando para qual Senhor. Mas a segunda frase esclarece o que ele disse: assenta-te à minha direita. E quem que assentou à direita de quem? Jesus sentou-se à direita do Pai. Então, o Senhor, o Pai, está falando para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina sobre os teus inimigos. É aí que está assim? Entre os seus inimigos, entre os teus inimigos. Então, hoje, a primeira parte do reino de Deus é um reino assim, né? Jesus reina entre os inimigos. Os inimigos nossos estão ainda em pé, mas isso não impede o reinado de Jesus. Apresentar-se-á voluntariamente teu povo, no dia do teu poder, como os santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Isso diz respeito a nós. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, além de reinar, ele é um sacerdote, e um sacerdote para sempre.
Então, a conversa aí começa com o Pai falando para Jesus, que ele vai reinar e que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem dos levitas, de Melquisedeque, né? Melquisedeque. Bom, outra coisa que nós observamos na Bíblia, que ela difere, o cristianismo e toda a Bíblia difere de todas as religiões, que é básico, que é um princípio, é o seguinte: as religiões, todas elas ensinam como que nós chegamos a Deus. Qual a receita para chegar a Deus? Alguns vão falar assim: você medita bastante, fica meditando, pensando tal, e você vai entrar no estado alfa e vai chegar lá em Deus. Outros falam que você tem que estudar bastante, estudar, até conhecer muito a Deus. Outros falam assim: olha, o corpo é ruim, você flagela o corpo, maltrata ele, e você vai conseguir reduzir esse corpo a nada e vai encontrar-se com Deus. Todas as religiões têm um mecanismo, um caminho para chegar a Deus. E a Bíblia, toda ela é a história de como que Deus veio e vem para nós. Isso é o que difere o cristianismo, tira o cristianismo do caráter da religião. E toda vez que nós temos uma atitude de tentar chegar a Deus, nós estamos tendo uma atitude religiosa, né? Então, é Deus que vem até nós e nós devemos estar aptos para esse encontro. E Deus vem para nós a hora que nós estamos mais preparados para recebê-lo. Vocês já ouviram? Eu ouvi muito, ensinei muito, né? Deus não fala com quem tem pecado, arrependa o seu pecado. Mas isso é verdade? Adão pecou. Quem que foi procurar quem? Adão tinha arrependido já do pecado? Não. Deus foi atrás dele. Caim cometeu homicídio. Quem foi atrás de Caim? Caim em pecado, Deus foi atrás dele. Então, Deus fala conosco, mesmo que nós estamos em pecado, e como fala? E ai de nós se Deus não falasse conosco para nos trazer de volta quando estamos em pecado. Então, a iniciativa de falar conosco sempre é de Deus. Mesmo que nós pensamos o seguinte, né? Vou levantar amanhã às 6 horas e 6h30, eu quero estar aqui já para buscar o Senhor. Aparentemente, a iniciativa é minha. Aparentemente, a iniciativa foi minha de vir para o CPP. Contudo, né, quem moveu isso no nosso coração, despertou esse desejo de estar aqui, operou esse desejo de estar aqui, operou o desejo de vir aqui orar de manhã, foi Deus. Então, a iniciativa sempre pertence a Deus. E a resposta pertence a nós. Né? Deus que nos mobiliza. Então, a iniciativa sempre é nossa. E isso, então, difere... Desculpe, Deus. Estou colocando os trilhos em cima do trem aqui outra vez. Antes era a carroça na frente dos burros, né? Agora, daqui para frente, é os trilhos sobre os trens. Ninguém percebeu? Então, segundo Melquisedeque, que é o ministério sacerdotal de Jesus, a iniciativa sempre é dele, e isso faz diferença com qualquer outra religião. Então, agora vamos pensar, depois um pouco de verificar um pouco essa pessoa de Melquisedeque, vamos pensar outros aspectos do sacerdote. O tabernáculo. No ministério de Melquisedeque, tinha um tabernáculo ou um templo? Fixo não tinha, né? Imagina, na hora imprópria, Abraão voltando da matança dos reis, encontra com Melquisedeque. E ali mesmo acontece um cerimonial, né? Um abençoa o outro, outro dá o dízimo e tal, e num lugar que não tinha nada ali construído, né? Quanto pessoa, o sumo sacerdote que nós temos hoje, o nosso Melquisedeque, é Jesus. Então, Jesus é o sumo sacerdote. Quando lá atrás o tabernáculo foi preparado para que o sacerdote fosse oficiar nele, então, no dia que ele foi consagrado, Moisés pegou sangue e passou lá no tabernáculo, em diversas partes do tabernáculo,
no próprio Arão, nos seus filhos, e depois dessa consagração, então, o tabernáculo estava em condição de que Arão, o sumo sacerdote, nele entrasse. Jesus também entrou num tabernáculo. E ele entrou nesse tabernáculo não com sangue alheio, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Esse tabernáculo somos nós. Mas para que Jesus acessasse o tabernáculo, entrasse no tabernáculo, a primeira coisa que ele fez foi de purificar esse tabernáculo. Ele fez com seu sangue. Então a diferença daquele tabernáculo lá que Moisés construiu, que ele foi purificado com o sangue dos animais, que na verdade não purifica, né? Apenas simboliza, remete a uma ideia. E nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. O Arão que entrava lá naquele tabernáculo, os sumos sacerdotes posteriores, eles entravam e saíam, Jesus entrou com o propósito de uma vez só, entrou para sempre em nós, nesse tabernáculo. Então, a pessoa de Melquisedeque para nós é Jesus, e o tabernáculo para esse Jesus somos nós, para esse sacerdote somos nós. O sumo sacerdote é Jesus e os sacerdotes também somos nós. Então lá em Pedro e Apocalipse, vamos encontrar que nós fomos feitos reinos de sacerdote. Nos fez reis e sacerdotes. Então nós somos também sacerdote. Então, nós somos tabernáculo e somos sacerdote. Então, onde quer que nós estivermos, qualquer lugar, é um tabernáculo móvel. Aonde nós vamos, nós levamos a presença do sumo sacerdote entre nós, lá no Santo dos Santos, levamos a presença de Jesus. E isso então não é só para os domingos, não é só para o horário da reunião, mas isso são para todos os dias da semana. Aonde nós vamos, nós somos o tabernáculo. Paulo fala aos Coríntios: não sabeis que vós sois o templo e que Deus habita em vós, o Espírito de Deus habita em vós? Então, aonde nós vamos, somos o tabernáculo. Por outro lado, nós também somos sacerdotes. Então, se nós somos tabernáculo, está vencido o problema do local físico. Então, aonde nós estamos, esse é o lugar para encontrarmos com Deus, para Deus se encontrar conosco. E além de tudo, nós somos também sacerdotes. Deus construiu reis e sacerdotes. Então, se onde nós estamos está presente o tabernáculo e está presente também o sacerdote, que somos nós, aí nós, além de vencer o problema da geografia, estamos vencendo o problema do espaço. Porque eu sou sacerdote de manhã, à tarde, à noite, em todo lugar, em todo tempo. Tá? E quem são, ou quem é, ou como que é o sacrifício agora segundo Melquisedeque? Quem é a vítima para o sacrifício? Nós também. Então, no sacerdócio segundo Melquisedeque, nós somos, o sacerdote, nós somos o tabernáculo e somos também a vítima. Ah, mas não foi Jesus que foi a vítima? Sim. Uma vez por ano se oferecia sacrifício pelo perdão dos pecados. Isso daí, o sacrifício para expiação, só Jesus faz. Mas esse não era o único sacrifício que se fazia no templo. Havia outros sacrifícios lá. Inclusive tem um que é chamado sacrifícios pacíficos, que era um sacrifício que a pessoa trazia lá para o templo, e ele também que trazia o sacrifício comia uma parte dele. O sacerdote também comia. Então esse sacrifício, que é chamado sacrifício de pacífico, ele também pode ser traduzido como sacrifício de comunhão. Então trazia lá o aspecto da comunhão junto. Bom, nós somos sacrifício também. Então, Romanos lá 12, vai falar que nós devemos apresentar vivo, santo e agradável a Deus. Então, devemos apresentar
para o sacrifício. Então, tem outras passagens também de Paulo, que está relatado lá, que mostra que nós também somos o sacrifício. Então, o que acontece? Temos tabernáculo, não tem problema geográfico mais. Nós somos sacerdote, não temos o problema de horário. E nós também somos a vítima. Então, está completo a possibilidade de nós oferecermos culto a Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Naquela passagem lá de Jesus com a samaritana, ela coloca, né, nossos pais ensinaram que era aqui, nesses montes, que nós devíamos adorar. Mas vocês, judeus, falam que é lá no templo. E Jesus fala assim, vai chegar a hora que nem aqui e nem lá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E procuro aqueles, né, esses adoradores. Então, não dá para nós sermos adoradores segundo a ordem de Melquisedeque, de Levita. Para nós sermos sacerdotes, precisamos entender a ordem de Melquisedeque. Bom, vou fazer um parênteses aí, queria fazer uma pergunta. Quem é maior, Deus ou universo? Deus. Alguém tem alguma dúvida? Sim, então. Bom, quem que fica dentro de quem? O maior fica dentro do menor, o menor fica dentro do maior? Dá para colocar São Paulo dentro de Montemor? Né? Não dá. Então, Deus é maior que o universo. Esse universo é tão grande, tão grande, tão grande, infinitamente grande, talvez podemos dizer assim, mas Deus é maior do que ele ainda. Se Deus é maior do que ele, qual é o lugar de Deus no universo? Porque você só pode encontrar essa categoria de lugar se você é menor do que ele. Se você vai ficar num lugar, esse lugar tem que ser maior que você. Você não consegue ficar num lugar que seja menor. Né? Então, o que vocês acham quando a gente fala assim? Né? Eu quero entrar na presença de Deus. Como que eu posso dizer aqui para o Erivelto, Erivelto, quero entrar na sua presença. Já está na presença, né? Ou então, quando nós dissemos, né? Eu acho que, como vocês cantaram muitas vezes, né? Quero entrar na tua presença, ensinaram também, né? Mas quando a gente pensa que Deus, Ele está em todo lugar, nós não temos como sair da presença de Deus. Né? Então, e outra coisa também, Deus é eterno, sempre, então nós estamos sempre na presença de Deus. Então a gente fala assim, Deus, né, vem aqui estar conosco, né? A gente não está pedindo para Deus como pessoa vir estar conosco, nós estamos falando para que Deus, que já está aqui, manifeste sua presença. Ele vai manifestar a presença que já tem, né? Eu não quero corrigir a nossa linguagem, não, né? Que Deus entende o que nós estamos falando. Eu quero só levar a uma reflexão por esse caminho. Bom, Deus, sendo tão grande, imensamente grande, Ele é tão grande, e por ser tão grande, Ele se torna invisível. Nós conhecemos a invisibilidade comum por ser pequeno, né? As bactérias. Agora, há outra visibilidade de ser tão grande também, né? Tão grande. Torna-se invisível porque para nós é visível aquilo que nós enxergamos os contornos, né? Então, eu estou vendo o Zé Ronaldo aqui, estou vendo os contornos dele, ele é visível para mim. Então, estou definindo exatamente essa pessoa. Mas Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele se torna invisível. Maior que o universo. Nós não conseguimos alcançar o final do universo, mas a gente vai alcançar Deus. Mas esse Deus imensamente, infinitamente grande,
ele se faz visível para nós, ele apresenta contornos para nós, limites para nós, na pessoa de Jesus. Deus jamais poderia ser visto se Jesus não se encarnasse, não aparecesse para nós. Agora, esse Jesus, né, que toma forma, que toma contornos, ele não deixa de ser Deus. Então, Jesus, né, se encarnou, tomou um corpo, e ele é Jesus. Agora, quando fala assim que Jesus entrou no nosso coração, que ele mora no nosso coração, é Jesus que está lá no coração? É Deus que está no coração? Outro dia, a minha esposa estava ensinando a netinha a respeito de Jesus, né? Quem é que mora no teu coração, Malu? Até que por fim ela entendeu, é Jesus. Onde está Jesus? Manda no meu coração. E eu fiquei assistindo a cena, imaginando o que uma garotinha, né, de 2 anos e pouco, está imaginando de Jesus morar no coração dela, né? Eu falei, deve pensar que Jesus é uma miniaturazinha tal, que está lá dentro, né? Mas, então, vou voltar à pergunta, gente. É Jesus quem está no nosso coração? No coração do André, capaz que seja, né? No meu já fica mais difícil. É o Espírito Santo, né? Então, quem está em nós é o Espírito Santo. Quem mora aqui é o Espírito Santo. Pois bem, e por que nós, às vezes, confundimos e falamos assim, sem pensar, Deus mora no nosso coração, se Deus infinitamente grande mora no nosso coração, o Pai, ou falando também que Jesus mora no nosso coração. E isso não é de todo errado. Jesus falou o seguinte, né? Quem vê o Pai, vê a mim. Só faço o que vi meu Pai fazer. Só falo aquilo que ouvi do meu Pai. Então, tudo que Jesus fez, ele fez exatamente na vontade do Pai. Nem mais, nem menos. Se não fosse Jesus, mas fosse o Pai fazer as coisas, faria do mesmo jeitinho, milimetricamente, que Jesus fez. Né? É a mesma coisa. Agora, quando nós falamos que o Espírito Santo está em nós, e falamos que é Jesus, porque o Espírito Santo em nós nos leva a fazer as mesmas coisas que Jesus quer que nós façamos. Ele não vai divergir nada da vontade de Jesus, da vontade do Pai, é a mesma coisa. E por ser essa mesma coisa, a entidade tão forte, é que nós falamos, é Jesus. Né? Mas, olhando do ponto de vista para entendimento didático, pedagógico, Jesus está lá à direita do Pai. Quem está aqui é o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele sim. Então, olha que Deus maravilhoso. Tão grande, se torna visível. Né? E depois de se tornar visível, ele vem morar em nós. Então, a obra de Jesus, João Batista anuncia, não é só uma obra que termina, que se conclui com a cruz. A cruz não é o final, mas é o meio pelo qual Deus vai encontrar o caminho de vir até o homem, de vir morar no homem, de fazer que o homem venha corresponder à sua vontade. Então, Deus em nós, o Espírito Santo em nós, vai corresponder à vontade de Deus, coisa que é impossível sem Ele. Acho que era o Haroldo que falava hoje sobre... Você pede uma criança fazer uma coisa, a criança não consegue, você vai lá e faz, né? E Deus fica insistindo. Mas a história de Israel é mais ou menos o seguinte, eu estava ouvindo o irmão ilustrar, é a mesma coisa que o pai dá uma geladeira pesada para um garotinho para levar a geladeira, né? Então, se o garotinho fala assim, não consigo, não posso, mas tal, o pai vai ajudar. Mas o que acontece com Israel, Deus sabia que não tinha condição, ele disse, não, deixa comigo, eu vou levar a geladeira, né? E quis resolver na força. E muitas vezes também nós somos assim, né? Nós achamos que damos conta, mas só é possível nós caminharmos mais se o Espírito Santo estiver agindo em nós.
correspondendo à vontade de Deus em nós. Uma outra pergunta, gente. O que nós vamos fazer na vida eterna? Essa pergunta não é exatamente, mas é muito próxima daquela que o Cristóvão estava evitando hoje, né? E se não tivesse pecado, o que aconteceria? O que a gente vai fazer na vida eterna? Cantar? No coral. Dentro de um lençol branco. E a hora que termina, e vamos ficar assim, voando lá para cá, daqui para lá, tal, né? Cantando, voando. Essas ideias que nós temos sobre a vida eterna, né? Alguns artistas, alguns pintores que imaginaram alguma coisa, isso acabou passando para frente e tal, né? Mas a Bíblia fala quase nada da vida eterna, né? Então, por que não fala quase nada da vida eterna? Porque é uma coisa, segundo Paulo falou, que lá é indescritível, né? É inefável, não tem palavras para dizer. Então, uma coisa só pode ser dado nome para ela, ter um vocabulário depois que ela acontece. Então, tem um fenômeno e você vai dar nome àquele fenômeno. Então, eu sou da geração que viu nascer a palavra internet, né? Então, quando eu ia para a escola, tudo mais tal, não existia essa palavra internet, não tinha vocabulário. Mas depois que apareceu a tecnologia, os eventos e tal, então apareceu a palavra internet. Então, aquilo que tem lá, nós não temos palavras daqui para descrever o que tem lá, né? Então, isso já torna difícil escrever na Bíblia, né? Quando mesmo Ezequiel ou João, eles vão escrever algumas coisas assim, mais fora do tempo deles, eles falam, eu vi tal coisa que era semelhante a, né? Mas talvez hoje algumas coisas não precisava fazer mais que semelhante a, porque já aconteceu, né? Já tem. Bom, então, gente, o que será que a gente vai fazer no céu? Ou na vida eterna? Vou trocar céu por vida eterna. O que a gente vai fazer no reino milenar messiânico? Imaginamos que todos nós aqui vamos ter nossos corpos transformados, né? E vamos, né, reinar com Cristo no reino milenar messiânico ali, né? O que nós vamos fazer? Tornando mais fácil, tornando mais perto para cá. Hein? Um reino onde haverá uma restauração nesse ambiente que vai estar destruído. Uma restauração nesse reino que vai estar destruído, precisa de uma restauração. Então, o que a gente vai fazer então? Qual que é o nosso papel nisso? Reinar, governar. Ok. Ensinar. Muito bem. Dia 12, não sei se vocês lembram, dia 12 último, o que aconteceu aqui no Brasil? Copa. Começou a Copa. Mais ou menos um mês antes, né, um tal de Filipão convocou aí umas 2 dezenas de jogadores, né, de atletas, né? E o que o Filipão vem fazendo, fez de lá até o dia 12? Treinou o que, gente? Voleibol? Natação? Né? Então imagine um técnico que ele vai jogar uma partida de futebol. E ele chama o pessoal e começa a treinar natação com eles. Aí chega no dia, bota o pessoal para jogar futebol. Tem lógica isso? Loucura, né? Tem gente que acha que não, tem dúvida, né? Será que nós vamos saber quem nós somos lá na vida eterna? Quem nós éramos, aliás? Eu vou lembrar, se eu lembrar quem eu era, eu vou lembrar dos parentes, vou lembrar pessoas que eu não estou encontrando aqui e tal, será que tudo isso?
Mas, gente, se nós perdemos nossa memória de quem nós éramos, nós não seremos a mesma pessoa. Então, a nossa história faz parte de nós. Então, depois, se nós passarmos para outra vida, nós vamos lembrar, porque nós somos nós mesmos, né? Não tem sentido uma pessoa viver aqui e uma outra pessoa viver lá. Então, a mesma pessoa vive aqui e vive lá. E se Deus está nos treinando para o reino, para reinar, e se Ele quer que nós sejamos sacerdotes, o que nós vamos ser lá? Sacerdotes. Sacerdotes. Então, se nós treinamos futebol, para jogar futebol. Se treinamos ser sacerdotes, é para sermos sacerdotes. Né? Essas palavras, reinar, governar, elas não estão erradas enquanto palavra. Mas qual é o conceito que nós temos de reinar e governar? É sentar no trono e faz isso, faz aquilo. Você vem cá, você vai para lá. É isso que é governar e reinar, segundo o conceito bíblico? Servir. Então, a base da função sacerdotal é serviço. Nós aqui temos que aprender, treinarmos a servir. E servir, gente, de boa vontade, né? Vocês já pediram alguma coisa para alguém? Fulano, faz isso aqui para mim, por favor, né? E a pessoa, antes de fazer, dá uma bufada. Alguém já viu um filho, um jovem fazer isso assim? Com toda boa vontade, assim. Né? E olha assim lá para cima. Então, isso é servir. Né? Quando você pede para alguém fazer isso, a pessoa dá um suspiro desse daí, uma bufada dessa, o que você sente naquela condição que você pediu para a pessoa fazer? Né? Você não quer fazer, você perdeu toda a graça, não vai ter valor que vai fazer mais, que você viu que fez por má vontade, com obrigação e tal, está dispensando. Agora imagine nós com Deus, né? A nossa disposição com Deus. Deixa eu ir para a reunião de oração 6h30 essa madrugada, o pessoal vai orar, tá? Porque se eu não aparecer lá, o Roberto ficar olhando para mim, né? Ah, você pode vir se você quiser, mas se fosse você, eu vinha, né? Então, melhor ir lá do que ter que ouvir isso do Roberto. Deus ficou feliz com essa boa vontade nossa de servir, né? Agora, é diferente quando, né? Imagine que você pensa em fazer alguma coisa e alguém antecipa aquilo lá. Não, deixa que eu faça, e vai na sua frente e faz. Né? Então, é 6h30 o nosso encontro. Né? Gente, a gente vê quem está aqui. Mas como é que foi resolvida a sua questão, né? Da dobradiça? Sabe o que é dobradiça? Que é que vira a porta de um lado do outro, né? Quantas viradas deu na cama antes, quantas reclamações você fez antes, mas tal, isso nós não vemos. Né? Com que disposição você veio para cá, isso nós não vemos. Mas servir importa nisso. Agora, vamos pensar, será que na vida eterna a gente vai encontrar pessoas bufando por estar servindo? Entenderam? Se nós paramos de bufar e fazer umas coisas de bom coração, somos sacerdotes, e aí então nós garantimos nossa estadia para lá, porque lá, gente, se nós não tivermos prazer em servir aqui, a gente não vai ter prazer na vida eterna. E ninguém é obrigado a ir para a vida eterna. É a opção, a escolha. Né? Se for bufando, não vai, melhor não ir, né? Não vai para o coral. Todo mundo aqui conhece, assim como eu, conhece o Neymar, né? Alguém aqui não conhece o Neymar? Não sabe quem é o Neymar? Então, você conhece tanto quanto eu conheço, né?
Então nós conhecemos o Neymar. Eu imagino que o Neymar deve ter uma casa muito legal lá na Espanha, tudo mais tal. E nós resolvemos, então, nós conhecemos o Neymar, vamos chegar lá e vamos na casa do Neymar, né? E vai ter alguém lá, colocando ordem na coisa, tudo mais tal. Ah, eu vim aqui para visitar o Neymar, mas né, quem é você? Ah, sou o Pedro, né? Pedro Arruda. Ô Neymar, Pedro Arruda está aqui e tal. Pedro Arruda? Não conheço. Né? Então, conhecer Deus, no sentido da cabeça aqui, todo mundo conhece, né? Até pessoas que acham que não acreditam nele, conhecem ele. Agora, mais importante do que nós conhecermos a Deus, é nós sermos conhecidos de Deus. Se o Neymar me conhecesse, né? Pedro, manda entrar, tudo mais, claro, que legal que você veio aqui, né? Porque ele me conhece. Então, quando nós chegarmos lá, mais importante do que nós conhecermos a quem nós vamos visitar, é sermos conhecidos de quem vai nos receber. Agora, quem é, o que nos torna conhecido de Deus? Quem mora em nós. Então, chegou lá o Pedro, né? Mas o que faz Pedro para ser conhecido de Deus? O Espírito Santo que mora aqui, né? O Pedro, pouca coisa, mas o Espírito Santo, ele é conhecido lá do Pai. Ele é conhecido lá de Jesus. Agora, só pensar que o Espírito de Deus mora em nós é suficiente? Não, né? Ele mora em nós e nos faz fazer a vontade de Deus. Ele mora em nós e nos faz fazer a vontade de Deus. E isso é que vai nos fazer conhecido de Deus, fazer a vontade de Deus, que é uma só. Muitas vezes eu recebo umas perguntas assim, né? Tal coisa é pecado? Não. Quando alguém pergunta tal coisa é pecado, ou então, Cíntia, a Bíblia fala que isso é pecado? Está na Bíblia, é isso? Isso é uma mentalidade pura e simples do modelo levítico. Porque o modelo levítico tinha uma lei que era escrita lá fora. E a pessoa ia lá e consultava. É pecado? Não é pecado. Isso sim? Não. Isso pode? Não pode. Eu gosto de citar sempre um exemplo que tem uma vez mandaram perguntar para mim o seguinte: onde que estava na Bíblia que ter relações sexuais antes do casamento é pecado? Né? Era um jovem que conhecia a palavra e encomendou a pergunta para mim, mandaram consultar, né? Eu falei, diga a ele que é o mesmo versículo que fala que usar crack é pecado. Nenhuma das coisas está na Bíblia, né? No entanto, lá no modelo levítico, essas coisas eram objetivas, mas hoje é dentro de nós. É o que Deus fala dentro de nós. Né? Então, o que é pecado não é mais lista. É pecado, não é pecado, aquilo que é vontade de Deus. Então, tudo que não é de fé é pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ou nós agradamos a Deus com a nossa fé, ou então cometemos pecado. E aí, há uma outra complicação, sim, porque alguma coisa, alguma atitude, uma ação, pode ser pecado para um e não ser pecado para outro. Né? Então, em paralelo com isso também, uma pergunta que apareceu aqui, estou meio que colhendo algumas impressões, algumas conversas aí, né? Ser rico é pecado? A gente falou tanto pobre ontem. É pecado ser rico? Não. O risco de pecar é pequeno também, se for, né? Outra pergunta que o pessoal fala, mas o que é o pobre? Né? E depois tem muitas definições que é pobre aí. Agora,
pobre é pobre, gente. Né? Quem foi pobre sabe que é pobre. Né? Quem comeu batata de manhã no café, no almoço e na janta, e batata só cozida porque não tinha óleo para fritar, nada, passou um bom tempo, mas só batata, porque era batatinha bastante, né? Então, esse aí sabe que é pobre. O pobre, lógico, ele é meio relativo, né? Então, a gente vai encontrar pessoas hoje que são pobres, mas são mais ricas do que pessoas de antigamente, né? Se é uma pessoa que tem uma casinha mínima lá no interior da África, é rico, né? E essa mesma pessoa aqui talvez fosse pobre, e lá nos Estados Unidos fosse um miserável, né? Então, a pobreza tem uma certa, algo relativo. Então, ninguém pode ser tão pobre a ponto que possa contribuir com nada, ajudar nada, dispor o seu coração. Aliás, a gente encontra muitos aí, né? Pobre sendo solidário com o pobre, porque ele sabe o que que dói a pobreza, né? E se encontra rico que, por não saber o que é a pobreza, não se condói. Mas nós encontramos também pobre que tem aquele espírito de riqueza, né? Ele não dá, não compartilha, não faz nada, é miserável e mesma coisa faz com os outros. Estava ouvindo o Erivelto falar aqui, né? Mas eu não uso droga, eu só bebo álcool, cachaça, mas droga eu não uso. E está ali, né? O roto falando do rasgado. Mas existe que lá assim, eu não uso droga, esse próprio orgulho que você está pior que eu, né? Então, se nós queremos definir a condição de pobreza para nos eximir de responsabilidade, né? Então, essa é uma falsa definição por excelência. Qual que é a intenção que eu quero definir com o pobre? Pobre é aquele que, né? Sei lá, alguma coisa que eu fale a respeito daquela pessoa, qualifico ela, rotulo ela, para não ter compromisso com ela. Então, quando busco uma definição de pobre, para me eximir da situação, isso não é definir o que é pobre, mas é tentar se eximir da situação. E tem algumas situações, não sei, que a gente vai ter que ajudar sempre, né? Eu ajudei uma vez só, né? A gente fala assim que a melhor coisa para testar algum amigo é emprestar dinheiro para ele, né? Mas não empreste muito. O suficiente para você medir, né? Porque você vai perder a amizade, né? Então, se ele não te pagar, tudo bem, o prejuízo foi pouco. E outras pessoas não, que dão. Eu tive uma pessoa na vida que foi assim, sabe? Eu perdi a conta quantas vezes me pediu emprestado e quantas vezes eu emprestei, né? E acho que raramente recebi alguma coisa de volta. E nunca me fez falta nenhum aquele dinheiro que se foi, né? Então, Então, para muita gente que nós estamos comendo 3 refeições por dia, nós somos ricos, né? Para muita gente. Então, aquele que nos pede, a Bíblia fala assim, olha, não vire as costas a quem te pede e dá, né? Isso é um agradecimento e reiterado outra vez por Jesus. Gente, estou provocando essas coisas aqui porque eu estou querendo situar, não apenas historicamente, o conceito levita e o conceito de Melquisedeque, né? Porque só conhecer historicamente não resolve. Nós temos que ver no dia a dia nosso aonde que nós vamos. Quando Jesus escolheu alguém para representá-lo,
ele tinha 3 possibilidades. Tinha um sacerdote, um levita e um samaritano. Nós vimos que o sacerdote naqueles dias, ele era da elite, era alguém, né, de bom prestígio. O levita também. E o samaritano, ao contrário, era alguém muito desprezível. Desprezível, cheio de preconceito. Para se ter uma ideia, quando nós lemos lá no livro de Lucas, né, acho que 11 por aí, então aparece o título seguinte: O Bom Samaritano. O próprio editor da Bíblia deixou-se contaminar com o preconceito, porque a parábola Jesus fala do samaritano, mas o editor colocou um título chamado O Bom Samaritano. E esse bom samaritano pegou como se estivesse na Bíblia, né? Tem até um hospital em São Paulo que chama Bom Samaritano, né? É uma coisa mais ou menos assim, sabe? Corintiano nenhum presta, mas esse, né, é o corintiano. Então, para esse elogio àquele samaritano chamado de bom, na verdade ele ia carregar um preconceito sobre todos os demais. Então o próprio editor se deixou levar pelo preconceito ao colocar esse samaritano como bom. Quando a gente olha a parábola, então Jesus fala, o samaritano, né, que passou pelo mesmo caminho, etc. Depois ele pergunta para a pessoa que perguntou para ele, né, quem era o próximo. Jesus pergunta, quem é o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E a pessoa responde, é muito simples, o samaritano, que estava qualificado, o levita, o sacerdote, o samaritano, tinha 3 personagens. E ele fala assim, aquele que usou de misericórdia com ele. Então, não vou nem falar o nome samaritano, aquele que usou de misericórdia com ele. E o que é que é interessante, Jesus escolheu ser representado por um samaritano, e não por aquela elite de sacerdotes e levitas. Uma das coisas que isso a gente pode entender é o seguinte, que Jesus estava mudando de estação, mudando o canal, né? Saindo do campo dos levitas, dos sacerdotes, e indo para um outro lado, né? Os principais amigos, pessoas que andavam com Jesus, eram pessoas desprezadas, pessoas marginalizadas, né? Não somente pessoas que andavam com Jesus, mas a quem Jesus dava mais atenção, eram essas pessoas aí. Eu estou com essas coisas, tirando o foco dos levitas, né, dos sacerdotes, para voltar para o comum, né? E nós somos pessoas comuns. Hoje, gente, a igreja, ela está mais próxima de um conceito levítico ou de Melquisedeque? Levítico. Né? E por que a igreja parece mais ser levita? Vamos pensar primeiramente conosco, né? Qual que é o nosso dia de ir à igreja? O cristão, domingo, né? Como adventista de sábado, como muçulmano vai na mesquita na sexta-feira. E o judeu vai no sábado na sinagoga. Então, essa é uma característica, podemos dizer assim, que ela é uma marca dos levitas. Então, nós temos um dia, né? O dinheiro especial. Né? Bom, outra coisa, o dízimo, gente, ele é bíblico ou não é bíblico? É do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Toda discussão está aí. Agora, a maioria das vezes que eu ouço alguém falar que o dízimo não é bíblico e que ele não está no Novo Testamento, é porque a pessoa não quer dar o dízimo. É aquela ideia de dizer que o pobre não é pobre, né? Pobre é outra coisa. Então, toda vez que alguém fala que dízimo não é do Novo Testamento, é porque não quer dar. Mas, de fato, o dízimo faz parte da lei. E a lei, aqui que ela servia? Ela servia de aio, de condutor, de educador, de tutor, né, para nos conduzir à plenitude. A plenitude é Cristo. Então, o dízimo, ela é sobre a lei para nos levar à plenitude,
que é Cristo. E em Cristo tem dízimo. Dízimo é levítico. Melquisedeque tem dízimo? Não, é tudo. É tudo. Então, só teria necessidade de falar de dízimo em Atos se quisesse diminuir a arrecadação, aquilo que você recebia, porque era dar tudo. Então, quando a pessoa está há 40 anos na igreja, né, recebendo seu salário, dividindo por 10 e mandando até o centavinho para lá, e isso basta, e não cresceu nada, é uma criança, né, está sendo tutoriado pela lei. Então, uma das coisas do nosso coração que diz se nós estamos crescendo na graça, é o quanto nós damos, né? Se estamos na lei ou na graça. Bom, então o dízimo, a parte especial, eu dei meu dízimo e agora eu faço o que quiser com os 90%. Né? Na verdade, muito mais testemunha de Jesus, os 90% do bolso, do que os 10% que estão fora dele. Né? Então, no meio nosso, não deveria restringir uma contribuição, é tudo. Outra coisa também, nós temos horário para ir, temos horário, temos lugar fixo para ir, né? E temos também, hoje não tanto, mas uma roupa especial para ir, né? Seja qual for a igreja, mas, né, tem algumas delas que são um bom desfile, assim, né? O pessoal diz, uma coisa interessante, diz por aí, não sei, né? Diz que as mulheres se vestem para as outras, né? Então, muitas vezes, também para se ver e ser visto, né? Mas, tudo isso nos leva para lá. E agora, a questão mais sensível, né? O homem especial. Nós temos, hoje, o homem especial? Eu tinha um tempo, gente, que eu era assim meio revoltado, achava que não devia ter clero, né? Não pode ter clero, não tem que ser todo mundo leigo. Aliás, essa palavra leigo, a gente distingue o clero e o leigo. Sabe o que é, da onde vem, o que significa a palavra leigo lá no original, de onde vem a palavra leigo? A gente entende que o leigo é aquela pessoa que não é especialista no assunto, né? Mas o leigo no original é idiota. Então, quando Pedro e João foram surpreendidos falando de Jesus lá, eles foram interrogados lá pelos sacerdotes, então falaram assim, o que é que esses indoutos, educadamente traduziu aqui para referir a Pedro e João, mas no original sentiu, o que é que esses idiotas estão ensinando? Porque diante daquele sinédrio, aquele clero, aquele sacerdote lá, Pedro e João eram leigos, né? Então, eu ficava revoltado, achei que não tinha que ter sacerdote, não tinha que ter clero, né? Todo mundo tinha que ser igual. Mas hoje, eu revi minha posição. Não é que não tem que ter o clero, não tem que ter leigo. Todo mundo tem que ser sacerdote. Foi para isso que chamamos. Não fomos chamados para sermos idiotas, mas fomos chamados para sermos sacerdotes. Né? Bom, então, numa igreja, e aqui agora estou encerrando essa parte, para a gente refletir bastante, né? Numa igreja que tem um caráter levítico, né? Tem todo o sistema levítico, há condição, há meios de eu exercer o ministério de Melquisedeque? Como exercer o ministério de Melquisedeque no meio levítico? É possível isso? Como a gente pode distinguir, né, nesse meio, quem é o levita e quem é Melquisedeque? Quem é dos levitas, quem age segundo os levitas e quem age segundo Melquisedeque? Tudo isso a gente falou, gente, antes, nós temos que trazer para os nossos dias hoje, nossa prática hoje.
Eu tenho só mais um assunto que eu queria adiantar hoje com vocês, para a gente poder seguir um pouco amanhã. No modelo levítico, Deus é o centro do evento. Então, todas as cerimônias eram feitas remetendo-se a Deus. Esse evento hoje, que nós praticamos no meio cristão também, nós temos Deus como centro. A gente vai numa reunião, num culto, ou a missa mesmo, então lá a centralidade é Cristo, né? Então nós cantamos para Jesus, nós tiramos oferta para Jesus, nós oramos para Jesus, nós ouvimos a palavra de Jesus e nós pregamos a palavra de Jesus. Jesus é o centro do evento. E isso é muito bonito, mas isso também é um modelo levítico, né? Que Deus é o centro do evento. Melquisedeque, o centro sai do evento para a vida. Então, Deus é o centro da vida. E o evento, ele é consequência da vida. É a celebração. Vocês já ouviram o testemunho? Né? Vamos falar que ouviram, vamos falar que deram, não. Um testemunho assim. Né? Nossa, tive uma semana difícil. Né? Essa semana não foi fácil, muita tribulação, muita dificuldade e tal, mas agora eu cheguei aqui na reunião para recarregar minhas baterias. Porque se eu não recarrego as baterias aqui, eu não aguento a semana. Né? E quando se encontra alguém pegando, mas você tem que ir na reunião lá, senão você não aguenta, tem que recarregar a bateria, tem que encher o tanque de combustível. Né? Essa ideia mostra o seguinte, que a nossa vida espiritual, ela parte do evento. Ela inicia com o evento, então eu vou no culto, na reunião, recarrego, depois fico pingando a semana inteira, só sobe um pouquinho lá que me dá força para voltar outra vez lá, encher o tanque outra vez para gastar. Bom, lá no começo da igreja primitiva, o evento, a reunião, ele não era causa, mas era consequência. Então, o que acontecia? A pessoa tinha um dia a dia, as 24 horas do dia, tão cheio de Deus, tão cheio de Jesus, tão repleto, que quando encontrava com o outro que também via uma situação, aquilo virava uma celebração. Né? Então, um queria contar para o outro o que tinha acontecido naquele dia, naquela semana. Ou, aliás, não dava nem tempo de guardar uma semana inteira, né? Tem que reunir todo dia, porque todo dia tinha coisa para transbordar, tinha que encontrar os irmãos do dia para poder falar o que tinha recebido aquele dia. Então, transbordava tanto que não dá para esperar uma semana. Então, se encontravam todo dia. E uma outra coisa também que nós vemos no Melquisedeque, a reunião, o evento, ele é intencional, ele é preparado, ele é programado, ele é previsto por uma finalidade. A reunião que acontecia em Atos, ele era consequência. Então, gente, tinha uma experiência tão maravilhosa com Deus, tal, não vejo a hora de chegar agora à tarde, acabou o serviço, deu tempo, mas vou lá conversar com o Erivelto, contar para ele como é que foi minha dia com Jesus hoje, né? O milagre que aconteceu, né? O que Deus falou comigo, sim, estou cheio aqui de Deus. Mas chego lá para visitar o Erivelto e encontro lá também o Josafá, que veio com a mesma intenção. Né? E da pouco chega o Zé Ronaldo, da pouco o Clésio chegando lá. Então o Clésio não? Goiano. Então aquela visita, que não era intencional, acabou acontecendo uma reunião. Por quê? Porque a minha vida, a vida de cada um, estava tão repleto que nós fomos lá e aquela reunião, então, virou uma celebração de fato. Não é uma reunião para eu carregar as baterias para gastar depois, mas ela é resultado daquilo que foi o meu dia. Não sei se percebe a inversão das coisas. Nós invertemos, né? A gente se reúne porque tem comunhão, e não se reúne para ter comunhão.
Vou fazer uma reunião para provocar um ambiente onde ter comunhão. Não, porque nossa vida é tão de comunhão, gosto tanto de conversar com ele, ele me entende a minha linguagem, entende o que Jesus faz comigo, porque Jesus faz com ele também e tal. Então essa comunhão nos faz reunir, né? E amanhã pode ser que eu não vá na casa do Erivelto, né? Vou na casa da Luísa, né? E chego lá, encontro a Laura, encontro a outra Laura lá, e até o Eliasaf aparece lá, né? É outra casa, outra reunião, mas nada planejado, não uma intenção da reunião. Ela aconteceu porque as nossas vidas levam para isso, né? Então, às vezes eu já ouvi pessoas assim, o Pedro falou que não precisa reunir mais, não. Não é isso. Nós temos que mudar o caráter da nossa reunião. Porque essa reunião que chega lá para recarregar a bateria, eu vou com a minha bateria vazia, e chego lá, alguém tem que botar energia lá dentro. E aqui fica, né? Depois vai falar aquele seguinte, né? O culto hoje não foi bom, não. Pastor, não gostei do culto. Não foi bom. Manutenção. O Jamei que falou, né? Sim. O Jamei falou assim, a irmã chegou para mim e falou, pastor, não gostei do culto hoje, sabe? Não foi muito bom. Ele falou, poxa, que pena, né? Mas não foi para você o culto. Né? Não é a sua opinião que vale nessa história. Agora, se todos nós vamos lá para contribuir, porque estamos transbordando, então não tem alguém que se preocupar em dar alguma coisa. E aí tem o grande erro de tudo, o equívoco geral é o seguinte, a pessoa pensa que ela indo lá, ouvir alguém, é aquilo que vai abastecer. Isso é o equívoco, aí fica essa pobreza, essa miséria espiritual, porque na verdade não é sugando que eu me abasteço, mas é dando. A lei do reino é dando que se recebe. Então, se eu passo o dia inteiro dando, servindo, né, eu vou ter muita coisa para levar para a reunião. Pessoas que reclamam de visita, né? Reclama errado. A gente precisa ensinar as pessoas a não esperar visita, mas fazer visita. Ensine, né, a dar, ensinar a dar. A pessoa aprendeu a dar, né, ela muda de situação. Então, o sacerdote é servir, né? E o sacerdote Melquisedeque, ele é templo, sacerdote e vítima sempre. Então, ele está sempre em condições de servir. E estando em condições de servir, de dar, ele vai ter cada vez mais, né? É somente nesse contexto que é possível você entender aquele versículo de Paulo, orar sem cessar. Porque, segundo os levitas, se você vai orar, você tem que ter o lugar, a hora, o jeito, né? E só aquilo ali é oração. Não, toda a nossa vida, todas as nossas ações devem ser uma oração para Deus. Ok, gente? Então, vamos deixar com essa pulguinha atrás da orelha aí, esse misto da realidade de Melquisedeque com Levita, e como que a gente vai desatar esse nó amanhã, né?